Olá a todos, é uma alegria muito grande nessa noite estar aqui, é uma alegria imensa, né? E estamos aqui com uma proposta muito interessante, que eu considero interessante, que é um tema, o que tem de mais na igreja e o que tem de menos na igreja. E eu quero convidar você a nos acompanhar nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa, que vai ser muito interessante. Nós vamos produzir ferramentas para você, para uma decisão, para um caminho. Então, por isso, a minha alegria é muito grande de contribuir de alguma forma, de alguma maneira, para o crescimento, para o seu crescimento como pessoa, como igreja, como um pai de família, como uma pessoa que busca cada dia mais melhorar. Então, esse tema eu considero ele muito atual, e nós estamos aqui no estúdio da nossa igreja, esse ambiente muito bom, ambiente gostoso, e eu quero iniciar fazendo os agradecimentos. Os meus agradecimentos primeiro vai para o pessoal da técnica, né, o Davi, que está aí na técnica, o Robert também, que está aí na técnica, o Juan, que também está nos ajudando na técnica, o pessoal da mídia aí, que é a Yasmin, a Keu, e nos bastidores aí, que está nos bastidores, que depois tem uma surpresa muito agradável. Quero agradecer também a pastora Kika. Ainda nessas minhas falas iniciais, eu quero agradecer uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, a Bispa Cida. Eu quero mandar um beijo muito grande para ela, né? A gente sempre está conversando, dialogando, ela é uma apoiadora formidável, uma pessoa que te dá um apoio muito grande, te coloca para cima, dizendo, não, vai porque vai dar certo. Então, eu quero assim mandar um beijo muito especial para ela e dizer que eu a amo muito. Bom, feitos os agradecimentos, eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 convidados, homens de caráter, de experiência, na liderança de igreja. Então, são meus amigos pessoais, não apenas do ambiente de igreja, mas amigos também fora o ambiente de igreja. Então, são 2 homens assim experientes, liderança de igreja, e eu os convidei e eles vieram aqui voluntariamente participar desse tema. Então, o meu primeiro convidado é presidente da igreja CEIAR, aqui da cidade de Carapicuíba, uma pessoa muito idônea, que eu tenho muita consideração, muito respeito. Apóstolo Ismael de Paula, um grande amigo, um grande líder aqui da nossa cidade de Carapicuíba. Também, não diferentemente, o pastor Roberto, um outro grande amigo, também já trabalhamos muito tempo juntos, há mais de 25 anos atrás trabalhamos juntos. Então, hoje ele está lá na igreja evangélica, Igreja Pentecostal Cordeiro de Deus, ali no Jaguaré, e é uma pessoa também que eu tenho uma estima e consideração muito grande por ele. É um homem de Deus, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Então, eu os trouxe hoje aqui e vamos discorrer sobre esse tema. E eu quero aqui chamar os meus convidados, eles vão se apresentar, vão falar. E, primeiramente, eu quero convidar o apóstolo Ismael para saudar, mandar um abraço, mandar um beijo, para quem o senhor quiser, apóstolo. Em primeiro lugar, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo quando iniciou, que é uma honra participar de um sonho. E quando ele nos convidou, foi de pronto. E também quero agradecer a Bispa Cida e dizer a ela que estou com saudade. E a nossa igreja, porque eles têm me dado o suporte para chegar até aqui. E a minha esposa, vou parafrasear o apóstolo, agradecer à apóstola Dáurea pela paciência que ela tem tido
e pelo amor que ela tem pela obra e me fez chegar até aqui. Agradeço, que seja uma bênção para vocês, porque para mim já é. Maravilha. Deus abençoe o apóstolo Ismael. É uma honra receber o senhor aqui hoje. E aí a gente vai dialogar e vamos, de alguma maneira, contribuir, né, para contribuir aí para que pessoas nos vejam e possam aí, de alguma forma, somar. O objetivo, pastor Roberto, é somar, fazer com que as pessoas tenham caminhos para numa eventual decisão, saber o que tomar. Então, irmãos, eu quero também me apresentar, gente. Né? Me disseram, o senhor tem que se apresentar. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Né? Meu nome é Juarez Saldanha, estou apóstolo aqui na igreja IARV e estou aqui. Até quando eu não sei, mas estou aqui de alguma forma contribuindo com pessoas. O objetivo é formar caráter, formar pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. E espero que eu, assim, de alguma maneira, contribua com pessoas, né? Formando famílias, ajudando de alguma maneira. Porque eu sei que a nossa passagem aqui ela é muito, muito rápida, né? O homem ele é finito. Então, nessa minha permanência aqui, eu quero, de alguma maneira, contribuir com pessoas. Por isso que hoje nós estamos como apóstolo aqui na igreja IARV e assistido, quer dizer, auxiliado por obreiros e obreiras, né, pessoas que têm um compromisso muito grande, tanto na área do ensino bíblico, quanto na área, em todas as áreas aqui que a igreja tem trabalhos. Bom, feito isso, eu quero falar do meu amigo, pastor Roberto, veio lá do Jaguaré, né, um grande homem de Deus também, e eu quero chamá-lo aí para falar, para dar as considerações iniciais. Boa noite, graça e paz a todos. Quero agradecer aí ao apóstolo Juarez pelo convite. Fico muito honrado também. Mando também um abraço à Bispa Cida, pelo carinho que vocês têm sempre conosco, com a minha família, por todos nós, né? Servimos a Deus na Igreja Pentecostal do Cordeiro, ali no Jaguaré. Pastor presidente, pastor Evandro, pastor local, pastor Eliseu, que nos liberou aí para estar junto com vocês aqui, aprendendo junto com um homem de Deus. E fico muito feliz também. Um beijo para minha esposa. Não poderia deixar de mandar, né? Um beijo a toda a minha família. E tem uma pessoa muito especial que eu gostaria também aqui de deixar meus agradecimentos, que é o irmão Beto, meu motorista. Né? Devido à perca de visão, a gente parou de dirigir, mas temos aí, o Senhor tem colocado esse rapaz no meu caminho, tem colocado na nossa vida e tem nos abençoado de uma forma muito especial. Então, apóstolos Ismael, apóstolo Juarez, eu fico muito feliz de poder estar aqui de alguma forma, contribuindo também para o crescimento de alguns irmãos que vão estar ouvindo a nossa fala hoje aqui. Muito bem, pastor. Então, transmita também ao irmão motorista, o irmão Beto, nossos agradecimentos. Um abraço muito grande. A sua esposa também, a Rosiane. Isso. Saudação para ela também. Apóstola Dáurea também. Dar uns agradecimentos a ela e todos os irmãos lá da igreja C&A, que é uma igreja também muito receptiva. Sempre que eu vou lá, sou muito bem recebido, não apenas pelo apóstolo Ismael, mas por toda a igreja. Então, que Deus abençoe a todos. Bom, feito isso, essas apresentações, aí já teve a quebra de gelo, né? Já quebrou o gelo. Já quebrou o gelo. E então, vamos iniciar aqui. E eu quero lançar para nós aqui, comentar, uma pergunta aqui, uma participação, na verdade, da presbítera Teia.
E ela diz o seguinte: o que tem de mais na igreja? Aí ela coloca gente boa. Então, essa é uma maneira que ela enxerga a igreja, Ela viu. né? E eu compartilho isso, né? Compartilho realmente. Então, o que tem de mais na igreja, na opinião dela? Gente boa, gente boníssima, né? Por isso que a igreja está aqui hoje, né? Sim. Então, se não houvesse essas pessoas boas na igreja, talvez seria uma outra história. Mas então, por conta disso, eu vejo que a igreja ela está aí subsistindo, perseverando, e ela vai continuar até o grande dia do arrebatamento. Né? Isso é para quem crê, claro. Então, na opinião dela, o que tem de mais na igreja? Gente boa. E o que tem de menos, na opinião da presbítera Teia? Compreensão. Compreensão. Então, ela, a princípio, ela fala, não, tem muita gente boa. Maravilha. Mas o que está faltando é compreensão. Então, eu acho que é possível essas pessoas que, na opinião dela, sejam pessoas boas, mas que falta compreensão e, de repente, falta exatamente esse nosso diálogo, essa nossa conversa de despertar na pessoa, falar, é gente boa, mas talvez ela precisa desse ponto de compreensão. Eu queria deixar aberto aí para os senhores aí. É isso mesmo, a gente veio de um lugar assim, apóstolos, que a gente vai olhar o nosso passado, quem éramos nós, e hoje é onde que nós estamos, né? Eu tenho um grande testemunho maravilhoso na minha vida, e aí quando eu olho dentro da igreja, eu vejo essas qualidades também. Vejo pessoas boas, vejo pessoas que têm aquele carinho, vejo aquelas pessoas que têm aquela compreensão. Lógico, ainda falta muito, né? Mas o que ela colocou aí, essa parte é bem legal, é bem bacana de ouvir, porque a gente também está rodeado só de pessoas boas. Lógico, a gente vai buscar aí um entendimento maior, a gente vai dar uma pesquisada maior. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando a respeito de alguns temas. E aí a gente vai ver essa falta de compreensão na vida de alguns apóstolos. Realmente tem. Eu vejo como um amadurecimento também, né? Como amadurecimento. Mas eu acredito que a gente pode melhorar. Eu acredito que a gente pode melhorar. Essas são as minhas palavras. O ser humano, ele tem essa tendência realmente a melhorar. Desde quando ele tem, o apóstolo Ismael, um alicerce, alguém que o direcione, a tendência dele realmente é melhorar, né? Cada vez mais. O que ela colocou é muito profundo. Muita gente boa. Né? Muita gente boa. Muita gente. Daquela porta para dentro, dá-se a impressão que muda-se até o tempo. Às vezes lá fora está frio, aqui dentro está quente. E nós vemos o quanto as pessoas elas têm de qualidade e se tornam muito boas. Mas também falta compreensão. Quando nós colocamos a falta de compreensão, porque às vezes o degrau que eu subi, eu quero que as pessoas reconheçam. Mas quando a pessoa tem que subir o mesmo degrau, eu não tenho a mesma compreensão. Então eu creio que a presbítera Té, ela, ao colocar isso e deixar a gente suando aqui, é justamente por isso. Talvez seria um pouco mais de paciência, né? Nesse exemplo que o senhor deu, né? Eu ia entrar nesse, o senhor já, nós estamos ligados. Porque a compreensão, ela vem acrescido de paciência. Porque se nós tivermos paciência, nós vamos aceitar pessoas, assim como nós chegamos, passando pelo mesmo processo. E nós que já somos gente boa, que a gente tem um pouco de compreensão e paciência. Sim. Perfeito, não, perfeito. Eu também estou na linha de pensamento de vocês. A igreja tem muita gente boa, né? Por exemplo, agora, nesse desastre no Rio Grande do Sul, né? A igreja, ela se mobilizou.
igrejas grandes, igrejas pequenas. Sim. E, Todas elas e colaborando, de alguma né? maneira contribuíram, colaboraram, né? É. Então, são realmente, a igreja é composta de gente boa mesmo, gente boa. E você sabe o que eu vejo, apóstolo? Eu vejo aquela passagem, quando a Bíblia diz assim que Jesus ele não veio para os bons, ele veio para os ruins. Daí ele veio, entrou na nossa vida, nos mudou e nos fez pessoas boas. Porque naturalmente não éramos, né? Não Naturalmente éramos, não não éramos. éramos. É, Mas a bondade e a a misericórdia dele bondade falou: nos alcançou. vou pegar essa pessoa, esse homem, essa mulher, e vou fazer dela uma gente boa, uma boa pessoa, né? E aí, com relação à compreensão, é aquilo que eu falei, eu acho que você vai amadurecendo com experiência da vida, a idade, né? Eu acredito que o ambiente familiar também traga uma grande influência e você vai, de alguma maneira, aí tendo uma compreensão maior. Tendo uma compreensão maior. Então, é muito bom isso daí. E eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre Provérbios 14, 11, que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Sabedoria. Então, nós estamos aqui exatamente apresentando ferramentas para que, se houver alguma pessoa aí que precisa um pouco mais de compreensão, um pouco mais de compreensão, se ela é gente boa, que ela fique melhor ainda, né? Que ela fique melhor ainda. É, que ela não olhe somente assim, poxa, eu sou gente boa, mas agora tá me faltando o quê? Mais um pouquinho de compreensão. Então eu vou buscar esse objetivo, que é ser mais compreensivo, ser mais atento a essas coisas, né? Agora, tem uma outra pessoa que participou, a diaconisa Nayara, que ela também ela vai na linha da presbítera Teia, mas ela vai um pouco mais longe, né? Que aí já sai desse ambiente apenas igreja e vai para um ambiente secular. Que ela diz assim: a igreja cristã possui muito amor, mas falta autoridade perante a sociedade. Então, eu não sei se essa autoridade que ela se refere seria no ambiente político ou no ambiente secular da vida, né? Em vários setores da sociedade, né? Mas ela fala que realmente tem muito amor. E realmente tem muito amor. É aquilo que nós acabamos de falar. Mas, na opinião dela, falta essa representatividade ou autoridade que, quando você olha para a Bíblia também ela te dá esse caminho, né? A gente pegar um dos maiores ou o maior missionário da Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nós vamos ver que realmente ele tinha essa condição de ter essa autoridade, principalmente naquele ambiente considerado hostil, né? Um ambiente romano. Sim. Considerado hostil, não tinha tanta abertura para falar do evangelho, do amor de Cristo, mas ele tinha essa autoridade, essa representatividade diante da sociedade. Então, é aquilo que nós falamos. A igreja tem o amor, mas na opinião da diaconisa Nayara, falta essa representatividade, apóstolo Ismael. Eu concordo com ela. Porque nós vemos cada um... eu vou usar uma palavra que se usava muito antigamente. Quando se tinha uma pessoa de maior influência e você tinha uma proximidade, chamava-se isso carteirada, né? Você dizia: eu sou amigo de fulano de tal. Então, quando elas falam sobre o amor e a representatividade da igreja, é porque, por vezes, nós não representamos aquilo que realmente Cristo quer que a gente represente. Porque a autoridade que Ele nos concede não é sobre vidas ou sobre modelos, é sobre o mundo. Então Ele disse: eis que vos dou o poder. Mas esse poder não é um poder para você tomar, pegar, não. É de trazer aquilo que Ele
que é através do amor. Seria um poder, diríamos assim, espiritual? Sim. Para nós podermos representar aquilo que pregamos. Aquilo que somos. Não somos gente boa? Gente boa. Então, gente boa E compreensiva. e compreensiva, Gera paciente gente também. boa. E paciente, só que também amorosa. Só que isso tem que ter uma representatividade lá fora. De que maneira? Como tolos? Não. Mas nós devemos ser sábios, como a Bíblia nos ensina. E o sábio, como o apóstolo disse no livro de Provérbios, no acúmulo de conselhos, onde se busca a sabedoria, e nós não temos muito, porque quando algum obreiro ele atinge uma certa idade, na realidade se torna um ancião, em qualquer outro segmento ele tem uma reverência. Meu Deus, que Mas pode ser isso? eu vejo assim, pastor Roberto, Sim. eu vejo que a igreja, eu vim conhecer Perdoe. Cristo em 1985. Então, era uma igreja assim que ela não tinha essa representatividade hoje, que eu vejo que isso é bom. Vejo que hoje a igreja tem isso, né, em quase todos os setores da vida, tanto na política, empresarial, profissionais liberais, né, comerciantes, enfim, né, na política. Hoje nós temos a bancada evangélica, por exemplo, Sim. na política. Então, eu vejo que a igreja hoje, ela tem essa representatividade. Talvez o que falta é apresentar mais isso à sociedade, fazer com que isso traga contribuição para a igreja, né? Porque em 85, quando eu aceitei Jesus, era uma outra história, né? Completamente diferente. A igreja ela era mais fechada, eu Perdoa, diria apóstolo. assim, Sim. apóstolo Ismael. Então eu diria que a igreja era mais fechada. Hoje a igreja, ela continua sendo igreja, os princípios continuam o mesmo, isso é muito bom a gente falar sobre isso, né, os princípios, mas hoje ela é um pouco mais, eu diria, representada diante de alguns setores da sociedade, embora, na minha opinião, ainda falte muito ainda para a igreja crescer, porque ela tem capacidade para isso. Se o apóstolo me permite, o pastor, Sim. no século passado, nós tínhamos uma referência. Tínhamos várias, né? Samuel Doctorian, tínhamos Morcerulo, mas tinha um em particular, chamado Billy Graham, que ele tinha acesso à Casa Branca. Os presidentes, independente do tempo, aconselhavam-se com ele. Tanto que no dia do seu funeral, muitos deles estavam e acompanharam a pé. Isso quer dizer, a representatividade que nossa querida irmã disse, e eu já peço perdão pelo descuido aqui, Isso acontece. e ele tinha a influência que chegou ao ponto de se dizer a ele que ele poderia se tornar um chanceler ou um cônsul. Ele disse, não, eu já tenho o meu trabalho, já represento uma autoridade. Então isso não o fazia arrogante, mas o fazia acessível. Isso achei a palavra. O povo de Deus ele tem que ser acessível. Acessível. Porque às vezes nós queremos, não, porque é o seu, é o meu. Não. O Senhor Jesus ele nos deu a oportunidade de estar nessa terra para ser acessível e fazer a diferença. Pastor Roberto, o senhor consegue ver essa acessibilidade hoje, né, no ambiente assim, no ambiente da igreja, mas essa acessibilidade também, por exemplo, um vizinho nosso, um amigo nosso, na faculdade, por exemplo, né? O senhor consegue enxergar essa acessibilidade das pessoas, enxergar até a igreja? A pergunta dela foi muito boa, a colocação foi muito boa, como disse o apóstolo aqui também. Eu vejo sim, apóstolo, eu vejo essa forma de trabalhar, essa maneira, essa sensibilidade das pessoas se chegarem. E quando ela coloca ali
que a igreja precisa ser representada mais. Eu até vejo que na nossa época, eu também sou de 88, não sei o apóstolo, mas, é, mas eu sou também de 88. Eu vejo que naquela época, sim, se tinha a representação da igreja. Hoje eu vejo mais. Lógico, de uma forma diferente, de uma maneira diferente. A nossa época aqui, se nós formos falar de costumes, de usos e costumes, era bem diferente. Hoje a gente, né? Mas os princípios Os permanecem, princípios né? permanecem. Permanecem. Então, isso que eu vejo hoje uma igreja representada. Esses dias eu estava em uma das nossas igrejas aqui no Munhoz, em Osasco, e aí eu peguei muito barulho, muito funk, muitas essas coisas, né? E estava com um rapaz dirigindo o carro, ele estava dirigindo para mim, daí eu falei assim, ó, hoje está assim, desta forma, porque nós deixamos. Então nós temos que invadir esta área e voltar a representar a igreja. Foi justamente isso que nós estamos falando. Ocupar o espaço vago, Ocupar o diríamos assim. espaço. Eu acredito que nós, entre aspas, deixamos esse espaço. Hoje nós precisamos retornar a pegar esse espaço e representar realmente a igreja. Muito bom, muito bom. Porque nós olhamos para Jesus, por exemplo, os evangelhos, né? Quando Jesus ia comer com o fariseu, ia na casa de uma pecadora, e aí tinha os fariseus, né, que acompanhavam. Mas o seu mestre vai comer com o pecador, vai comer com o fariseu. Quer dizer, Jesus ocupando esse espaço, fazendo-se representar, né? Mesmo porque Sim. ele veio anunciando o reino, anunciando a salvação. Então ele não olhava para esse ambiente. Não, ali é um fariseu, ali é uma pecadora, um pecador, né? Não, ele... Apóstolo, um exemplo bem claro que a gente pode ver, que a gente vê e a gente pode até falar um pouquinho mais, quando ele entrou na casa de Zaqueu. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o que o povo falou? O Senhor vai na casa de um pecador? Na casa de um pecador. Mas aí é que eu fico imaginando o bate-papo lá dentro, a representação lá dentro. Depois da conversa, tudo mudou. Exatamente. Depois da conversa, tudo mudou. Ah, Senhor, o que eu tenho aqui eu vou dividir aos pobres. Aquilo que eu peguei a mais, eu vou devolver quatro vezes mais. Então, quer dizer, olha a representação de Cristo para a humanidade. Gente boa. Gente boa. Tornou gente boníssima. Gente boa. Gente boa. Cooperadora. Gente boa. Cooperador. Cooperador. Né? Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho bastante pertinente, e eu acho que realmente acontece isso na igreja. É uma pergunta do cooperador Juan, uma participação dele, que ele vai dizer o seguinte: falta compromisso com as pessoas naquilo que elas são chamadas para fazer na igreja. Né? Quando você olha para os ensinamentos de Jesus, por exemplo, não lembro agora o capítulo, nem o livro, mas ele fala assim, olha, aquele que coloca a mão no arado, ele tem que permanecer com a mão no arado. Que não olhe para trás. Arado, né, pessoal mais jovem hoje, talvez não conheça, mesmo porque a tecnologia no campo mudou muito, né? Mudou muito. Hoje talvez tudo não tenha mais computadorizado, né? Mas eu lembro que eu trabalhei em Ourinhos quando eu era pequeno, apóstolo Ismael. Né, ali região do Paraná, tal, Terra Vermelha, e a gente tinha que trabalhar lá para poder comer, plantar alho, plantar soja, e tinha exatamente esse instrumento, que era o arado. Então, o proprietário do sítio, o que ele fazia? Eu lembro que tinha um trator muito velho, e ele colocava o arado, engatava o arado no trator, e ele tinha que exatamente fazer as linhas de plantação muito correta, não podia olhar para trás. Se olhasse para trás, corria o risco de sair torto a linha de plantação. Né? Então, na cooperação do cooperador Juan, ele diz que
as pessoas não têm compromisso naquilo que são chamadas para fazer. Então, eu penso da seguinte forma, apóstolo Ismael, pastor Roberto. Desde que a pessoa é chamada para fazer alguma coisa na igreja, é porque necessariamente não nasceu no coração do pastor. Verdade. Mesmo porque o pastor é o anjo da igreja. Então, se o pastor, pastora, né, o convidou, é porque esse desejo nasceu no coração dela ou dele, porque alguma coisa Deus tem a fazer na vida daquela pessoa. Se ele não é gente boa, Deus quer fazer ele ficar gente boa. Se ele não tem compreensão, Deus quer fazer ele de uma forma que ele venha compreender. Se ele não coopera, ele passa a ser. Se ele não tem amor, Deus quer plantar o amor. Se ele tem, Deus quer plantar mais ainda, né? Então eu queria abrir a palavra para o senhor, pastor Roberto. Quando a gente olha, apóstolos, e a gente vê essa questão de falta de compromisso realmente dentro da igreja, isso como pastor, como apóstolo, nos chateia. A gente fica pensando, triste, chateado, poxa, faltou compromisso ali, faltou compromisso aqui. Mas aí eu pego uma palavra sua, uma voz sua, pego uma fala sua, que quando a gente coloca um determinado trabalho na mão de um irmão, que ele vai lá, ele executa, ele faz, ou às vezes ele também deixa de fazer, ele também está sendo irresponsável. Aí a gente entra em outra palavra que diz que a gente tem que ter essa atitude, tem que ter essa forma de trabalhar. Aí daquele que faz a obra do Senhor, o quê? Relaxadamente, né? Pastor Roberto, relaxadamente. Aí o senhor entende que a responsabilidade, então, passa a ser da pessoa. Também, porque, apóstolo, hoje nós somos apóstolos e pastores. Apóstolos e pastores. Nossa igreja está chegando lá. Então, tem que ter uma responsabilidade. Tem que ter um compromisso, tem que ter uma seriedade no trabalho. E se Deus assim o chamou aquela pessoa, é para ele fazer, para executar, para fazer o que o Senhor determinou. Perfeitamente, mesmo porque, pastor Roberto, Eclesiastes vem falando isso. Eu gosto muito daquele texto, inclusive quando eu estou orando, nas minhas orações eu cito ele, né? Tudo que vier às tuas mãos para fazer, fazei com todas as suas forças. Com alegria. E aí ele continua, né? Ele dando uma certeza para nós, né? Porque para a sepultura, né? Para onde você vai? Não há ciência, não há conhecimento, não há indústria. Ou seja, Deus nos deu a oportunidade de fazer, de contribuir com a obra dele. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente oferecendo essa ferramenta para as pessoas, né? Trazendo esses temas que são atuais e pertinentes à igreja, independente da denominação. Sim. Mas a igreja é parecida, porque é uma igreja só, né? Jesus ele vem buscar uma igreja. Uma igreja. Exatamente. Existem denominações diferentes, mas ela é uma igreja só. Então, ela é muito pertinente. Todavia, eu vou nessa linha de raciocínio seu. Você chamou a pessoa, apóstolo Ismael, falou, olha, eu tenho o hábito aqui eu faço assim, eu tenho o hábito de, quando Deus coloca algo no meu coração, eu chamo a pessoa e falo, olha, Deus colocou esse algo no meu coração para com a tua vida. Mas eu quero que você ore e sinta alegria nisso daí. E sinta alegria, porque aí eu também tiro a minha responsabilidade e transmito a pessoa. Transmito a pessoa. Porque nós estamos falando de algo espiritual, né? De algo que você vai contribuir dentro da igreja em prol do reino. Então é algo espiritual. Então eu chamo a pessoa e falo, olha, Deus colocou isso no meu coração a seu respeito, mas eu quero que você ore para que você sinta alegria. Depois a gente volta a conversar. Isso. Já aconteceu isso, e depois eu vou falar com a pessoa e falo, olha, apóstolo, não sinto alegria, não quero, amém.
por outro lado, a grande maioria, as pessoas me dão a resposta, falam, não, apóstolo, eu sinto essa alegria, quero fazer, vou fazer. E tem as dificuldades? Claro que tem, mas até aqui eu diria que a porcentagem de pessoas que colocam a mão no arado e faz com muito amor é mais do que aquelas que não têm tanto amor. Talvez tanta habilidade também, mas o que eu vejo realmente é falta de compromisso. Posso, Ismael? Sim, o apóstolo está certo. O que a igreja tem de mais? Sonho. Porque a Bíblia ela nos abre um leque de oportunidades. Muitos sonhos, né, apóstolo? Então, tem um texto da Bíblia que diz que ele nos tira do monturo e nos põe entre príncipes. Na igreja também tem príncipes e princesas. Para estar ali, passamos por um processo de transformação. Às vezes, na maioria das vezes, não éramos tão gente boa, né? E de repente ele nos torna gente boa. A partir de estar ali dentro do que falou a presbítera Thea, eu pegando bem desse princípio, e nós chegamos já tão longe aqui agora, nós precisamos entender que o amor faz a pessoa do bem cooperar, conciliar, agregar, abençoar e se colocar à disposição para trabalhar. Porque o que o apóstolo disse, aquele que lança a mão ao arado e deixa, o Senhor falou sobre a responsabilidade. Exato. Eu vi o meu avô com um amigo dele, porque aquele cavalo era amigo dele. Ele punha todo o arreio, punha um arado e ele tinha que empurrar. Ele tinha que coordenar direção, né? Tinha que manter, e o animal, ele não tinha visão lateral, era fechado. Então, ele seguia, chegava no final da tarde, pegava ele, tirava o arreio, jogava uma água sobre ele, colocava ali o capim para ele comer, e ele cumpria o seu trabalho. Só que na obra do Senhor, eu esqueci do nome daquele negócio, na obra do Senhor não tem isso. O Senhor nos dá clareza e visão ampla. Visão de águia, visão né? de águia. Visão de crescimento, de sonho, que o senhor falou. E nessa visão, nós passamos a enxergar momentos. Só que uns são chamados para estar aqui como os meninos, fazendo a parte de som, de tudo. E outros para dar um amparo. Porque se não tiver aquele que tira o amendoim que cai da escada. Que cai na escada ali e não percebe, aí o que vai fazer o som pisa, machuca. Isso é só figurado que eu estou dizendo. Então, o que o apóstolo disse é verdadeiro. Quando você é chamado para fazer algo, faça-o com afinco, ainda que seja uma só coisa. Tem uma história, não sei se posso, tinha um obreiro chamado João. Ele só fazia uma coisa, abria a porta e fechava a porta da igreja. Que é muito importante. Só que ele chegava... Que é muito ele importante. chegava às 5 horas para um culto que ia começar às 18h30. Então ele abria a igreja, vendo isso, ele via as outras coisas, aquilo que estava faltando, não era a parte dele. A parte dele era só abrir e fechar. Às vezes, quando passavam a gente boa, não ouviam, porque ele era invisível ali. Mas ele era importante. Importante. Até um dia que chegou o pastor, a igreja estava fechada. Os irmãos foram chegando, a igreja estava fechada. Aí o pastor subiu e disse: irmãos, hoje para nós é um dia muito triste, mas no céu é um dia muito alegre, porque aquele que abria e fechava a porta, hoje descansa no Senhor. Então, costumamos valorizar aqueles que estão em evidência, mas que seria do homem de Deus se não fosse sua esposa? Nem sempre ela tem a condição dela mesma, por timidez ou alguma coisa, de estar ali ao lado.
mas ela é um referencial. Um referencial, um suporte. Um suporte. Mas olha que interessante, né? A importância, esse exemplo que o senhor deu do irmão João, que abria e fechava a igreja. Então, hoje nós temos a pessoa que limpa a igreja, que faz manutenção na igreja, que tem o cuidado de ver o papel que falta na igreja, o copo para tomar água na igreja, né? E nós estamos preocupados com o altar, né? Com o púlpito, com a mensagem, de orar, de trazer uma mensagem. Por outro lado, tem essas pessoas que Deus escolheu, né? Na minha opinião, eu vejo assim, né? E todos nós temos o mesmo valor, aquele que prega, aquele que canta, aquele que limpa a igreja, aquele que cuida da cozinha, aquele que abre ou fecha a igreja. Então, Deus, ele vê nós de uma maneira igual, né? Mas, claro, que o apóstolo Ismael falou, cada um tem a sua responsabilidade dentro desse corpo espiritual, né? E aproveitando isso daí, agora eu queria ir de uma ponta na outra. Tem uma participação aqui da Ana Carla, que ela bateu forte e eu não posso... O apóstolo, só voltando um pouquinho aí e fazendo a colocação também do apóstolo aqui, essa representação ela é muito boa. Daí eu volto lá na pergunta, na colocação da nossa irmã, que ela falou assim, isso é uma representação da igreja. Ser um porteiro, ser alguém que cuide, alguém que limpe, é uma representação da igreja. E aí a gente começa a ver que essa representação saiu da parte de quem? Da gente boa. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, eu quero, que nem eu falei, de uma ponta na outra. Uma participação aqui da Ana Carla vai dizer o seguinte, ela bateu forte. Na igreja tem muita falsidade. Falta amor das pessoas e ela fala que nós temos que agir como Deus nos ensinou, né? Na minha opinião, a falsidade na igreja, eu não vou ser inocente e dizer que não existe, né? Mas eu vejo que a pessoa, ela chega dessa forma, apóstolo Ismael, pastor Roberto, mas à medida que ela vai sendo discipulada, ensinada, né? Então, ela é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se ela tinha essa tendência, né, a ter esse comportamento, diríamos, de falsidade, mas à medida que ela vai tendo uma comunhão, uma participação com os irmãos da igreja, porque vai mudando, porque o evangelho é isso, né? E ela fala também de falta de amor, né? Então, é claro que nem todos, né, têm essa transformação, essa mudança. Eu acredito que há uma pequena parcela dentro da igreja, né? E talvez essa pequena parcela ela sobressaia mais do que a grande parcela que tem amor, que tem respeito, que tem consideração, que ama o irmão, né? Que não tem aquele caráter de difamar o irmão, porque a Bíblia diz que aquele que difama o seu irmão nas escondidas não entrará nos céus. Sim. Né? Então, eu acho que é uma pequena parcela. Se tem, é uma pequena parcela que, lamentavelmente, ela sobressai. Com relação ao amor, o amor é algo que Cristo ele vem nos ensinando. Coríntios, né, 13, vem dizendo que não adianta eu falar em línguas, orar em línguas, pregar, ter todo conhecimento se eu não tiver o amor. Né? Porque, apóstolo, sempre teve. Não é hoje. Não, lembra do beijo que Judas deu em Jesus? Lembra? Só que começa por aí, né? Só que quando Jesus, por onde ele passava, havia ali os hipócritas e os fariseus. Né? O fariseu é aquele que tem a sua visão e ele faz achando que está certo, mesmo que os outros tenham uma outra direção. Mas tinha os hipócritas. Hipócrita é um artista. Então vamos pensar que nós temos todo tipo de pessoas, né? Então nós temos que recebê-los da forma como estão. Aparentemente tornam-se gente boa. Mas a palavra do Senhor diz que muitos dão lugar às situações que o mundo apresenta, que
não deixa transbordar aquilo que mais tem na igreja, mas traz a falta, aquilo que falta. Falta, por vezes, a compreensão de que Jesus é amor, mas também ele é justiça. Então, no meio do Senhor, tinha Pedro que negou. E ele andou sobre as águas. Hoje tem o surfista e tal, mas ele andou sobre as águas. Ele foi corrigido pelo Senhor. Ele disse, Senhor, eu irei contigo para todo lugar. Se o Senhor morrer, eu morro. O Senhor falou para trás de mim, Satanás, porque o negócio não é bem por aí, não. Então, hoje nós observamos que as pessoas, elas querem o favor do grande Senhor, mas não querem ser gente boa. Não querem comer a comida que ele dá, não querem a correção que ele dá, porque ele é justiça. E justiça não é punição, é para nos alertar, né? Aquele que for fiel até a morte, nós não sabemos qual é o dia. Não sabemos. Mas pegando o apóstolo Pedro, né, depois ele vai se tornar uma referência. Isso, Meu isso. Deus, que maravilha. Mas para isso ele teve que... ele demonstrou-se falso. Porque ele disse, não, Senhor, eu vou contigo. Mas chegou na hora, ele negou. Então ele foi o que ali? Falso. Foi falso, mas o evangelho é algo maravilhoso. Mas, apóstolo, se a gente fosse olhar, falando de Pedro aí, se a gente fosse olhar, o Senhor ia dar a igreja na mão de quem? De João. Que era o do amor. Que era do amor. Até pelas suas palavras, né? Até pelas suas palavras. Filhinhos, olha, não pequeis. É uma recomendação quando um apóstolo, um pastor, irmão, vem cá, irmãozinho, vem cá. Até o jeito de falar, o carinho, o amor. Eu acho que quando a gente entra nessa questão de que falta amor, que falta compreensão, algumas coisas mais, falsidade, a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande com essa... Porque a pessoa muda, né? Porque a pessoa Roberto pode mudar. A pessoa eu tenho aí alguns anos de evangelho, eu vi mudança. Já consegui ver mudança nas pessoas, realmente pessoas durão, que chega na igreja, oh, cara feio. Eu posso falar porque é da minha igreja, né? Tem um presbítero lá da nossa igreja lá, que ele era durão, mas em uma das mensagens dele, a gente descobriu por que tudo isso. Porque o problema veio de lá atrás, lá familiar. A base, né? A família. Daí ele começou a debulhar para nós, a gente começou a entender por que aquela cara feia, por que aquele jeito. Ele falou assim, mas graças a Deus, hoje eu mudei bastante. Hoje eu mudei bastante. Então, quer dizer, o quebrantamento, né? O amor. Quando fala que falta isso, apóstolo, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito especial com essa questão. Porque eu vejo o evangelho, pastor Roberto, assim, como algo que penetra realmente no coração da pessoa, né? E aquilo que a gente sabe, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que vem do mundo de droga, o mundo do álcool, da prostituição, esse mundo hostil. Sim, sim. Mas que ele se torna uma nova pessoa. Sim. Então, quem que produz isso na vida dessa pessoa? Obviamente, não é o pastor. O pastor é o canal, é a ferramenta. É a ferramenta. Né? É a ferramenta, mas quem realmente vai produzir essa mudança nele é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus que vai fazer com que a pessoa, se ela roubava, deixe de roubar. Se ela era falsa, deixe de ser falsa. Se ela não amava, passe a amar. Né? E aí, nessa mesma linha, eu abro aqui uma outra pergunta para a gente ganhar tempo. Sim. É uma contribuição da Cleise, né? Que nós chamamos carinhosamente de Keu. Ela diz o seguinte: falta compromisso no estudo da palavra de Deus. E aí foi aquilo que o senhor falou, apóstolo Israel. É aquilo que o senhor falou, né? O senhor propõe um estudo bíblico na igreja. Olha, pastor Roberto, Pedro, Tiago e João, às vezes o Tiago Fato, vem só o João, mas
é maravilhoso você poder estudar a palavra, ter acesso, porque eu vejo assim, né? Eu gosto muito de ler, de estudar, de pesquisar. Eu vejo que isso produz na pessoa não apenas conhecimento, mas eu diria assim, a razão da fé da pessoa. Então pode vir o ateu, pode vir o livre pensador, pode vir pessoas questionar a sua fé, mas desde que você tenha esse conhecimento da sua fé, não abala a sua fé, não coloca dúvida na sua fé. Então, eu acho que a sua igreja ela vem dessa linha de escola bíblica, né? Vem. Hoje, assim, hoje nós temos, devido à pandemia, devido a algumas coisas ter acontecido, apóstolos, a gente tem um estudo bíblico online, que é todas as quinta-feiras. É uma ótima proposta, né? Uma ótima proposta. Eu acho que a gente consegue alcançar, apóstolo, muitas pessoas. Porque hoje o tempo... Hoje falta tempo, hoje falta disposição, hoje falta compromisso. Então, a nossa igreja lá, ela teve que se adaptar a esse tipo de situação, que a gente veio de uma pandemia, e acho que todos vocês fizeram isso, culto online. E aí a gente já emendou esse estudo bíblico. E, assim, de certa forma, apóstolo, tem uma contribuição bem grande dos irmãos. Quinta nós tivemos. Nossa, surgiu uma pergunta que, se eu colocar aqui, vocês vão falar: poxa, é verdade. É verdade. Elias, Eliseu, o pessoal, tudo homem de Deus. As pessoas que estavam ali, todo homem sincero na presença de Deus. Mas quando o pastor estava ministrando sobre Naamã, e uma menina falou: ó, lá na minha cidade tem um homem de Deus. Referência. Daí, uma irmãzinha lá, bem simplesinha lá, graças a Deus, ela falou assim: mas por que teve que ser uma menina? Foi a pergunta. E aí, se a gente não dá uma podada no assunto, ele se expande, você entendeu, apóstolo? Então, voltando lá à questão até do amor, da compreensão, a gente tem que ter cuidado. Porque, apóstolo Ismael, o estudo bíblico é uma ferramenta muito importante na igreja, né? É importante. Porque a igreja, ela nasceu desse ambiente, né? De olhar para a palavra, né? Nós precisamos ter esse contato. Conhecer, né? É a carta magna. Nós temos aqui no país a Constituição, é a nossa carta magna. Nós pecamos muitas vezes por não conhecê-la. E a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz: pequeis por não conhecer as Escrituras. Então, normalmente, nós vamos nos tornar não pessoas boas, não cooperadoras, porque nós não conhecemos o princípio. E o princípio, assim como nós em nossos lares, você coloca algumas diretrizes para os seus filhos. Então, ali ele sabe até onde pode ir. Igual o apóstolo falava, me vinha à mente aqui uma casa, ainda que grande, ela tem muitos quartos. Cada quarto tem a sua finalidade, mas só tem uma sala. Por que ao reunir-se todos só se reúne na sala? Assim é a casa do Senhor. Cada um tem o seu quarto para dormir, para a sua casa, para ir e vir. Mas aonde nós aprendemos é na essência, não tirando o online, nada disso. Eu só estou dizendo que a palavra é a base da igreja. É a base. E olha, apóstolo Ismael, concordo plenamente, eu estenderia. Eu diria que a palavra também ela é a base da sociedade. De tudo. Porque o próprio Jesus ele vem dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu vejo que a palavra também ela está nesse ambiente de igreja, familiar, mas ela
ela tem Ela abrange ela tem essa abertura também de alcançar a sociedade. Sim, sim. essa representatividade que foi. Representatividade. E olha que interessante aqui, tem algumas participações, mas o nosso tempo já está quase estourando aqui. É uma outra participação aqui também da Ana Santos. Ela fala o seguinte: o que tem de mais é que as pessoas só fazem as coisas se o pastor pedir, mandar, estiver junto. Né? Olha, volto a dizer, né? Não vou fechar os meus olhos para essa realidade, mas eu vejo, pelo menos aqui na IARV, eu vejo que as pessoas elas se disponibilizam. Esses meninos estão aqui, não porque eu falei, não, você tem que ir e tal. Se disponibilizaram. Disponibilizaram. Eu lancei a proposta para a igreja, apóstolo Ismael, pastor Roberto, lancei e o pessoal aí abraçou, né? O pessoal da técnica, os meninos que estão comigo aqui, umas meninas que estão fazendo um trabalho aí de mídia da igreja, um trabalho excelente, né? Muito bom, e eu parabenizo aqui de forma pública. Então, é assim, e eu não preciso pedir, às vezes termina o culto aqui, que eu tenho reparado agora, tem domingo que termina o culto, nós vamos embora, o pessoal fica aqui cuidando, editando, melhorando a qualidade da mídia e tal. Então, eu volto a dizer, eu não vou fechar o meu olho para essa realidade, né? Mas eu sou muito enfático em dizer que a grande maioria, elas se disponibilizam. E, na verdade, eu vou dizer mais ainda, pastor Roberto, apóstolo Ismael. Eu vejo que quando eu peço para alguém fazer alguma coisa, ela fica muito alegre. Porque ela tem uma utilidade dentro da igreja. Isso é bom. Né? Isso é muito bom. Isso é perfeito. Isso é ótimo. Então, pastor Roberto. Quando a gente olha essa questão da pessoa ser útil dentro da igreja e também quando a gente vê que a gente lança algum trabalho e as pessoas compartilham, elas trabalham, elas estão ali envolvidas, isso a gente tem que engrandecer o nome do Senhor. Porque, pastor, olha, eu vou contar uma experiência minha aqui que eu passei uma vez, há muitos anos atrás. Foi me dada uma oportunidade assim. Os pastores pregam, vocês pregam, e vocês sabem que 25 minutos é uma introdução para quem já tem um hábito de pregar. Mas eu não tinha esse hábito de pregar, estava começando. E uma certa pessoa pegou e falou assim, você só tem 25 minutos para pregar. Eu falei, vamos falar 25 minutos. Mas aí eu estava olhando, pastores e apóstolos, não é os 25 minutos. Foi a oportunidade que foi me dada. Foi a oportunidade que foi me dada. Então, isso engrandece muito o nome do Senhor, porque as pessoas, quando você pega uma pessoa que está lá no cantinho, que você olha, aquela pessoa não vai ter utilidade, é ali que tem utilidade, apóstolo. Exatamente. Tem uma irmã da nossa igreja lá, que é a irmã Neide. Ela tem uns probleminhas de saúde, teve depressão. Quem já sofreu com isso sabe que não é um assunto fácil de lidar e tão pouco de tratar, apóstolo. Tão pouco de tratar. Daí, como ela estava nessa situação, a minha esposa, o que ela fez? Ela falou assim, Maneide, você não quer vir ajudar a gente aqui a limpar a igreja? Apóstolo, ela se sentiu tão útil. Muda. Ela se sentiu tão útil. Toda vez que tem alguma coisa, ela cita isso. Porque ela se sentiu útil, vista. Você entendeu? Mas limpar a igreja? Limpar a igreja? Não, eu não quero não. Limpar a igreja eu não quero. Eu quero cantar, eu quero pregar, quero microfone. Não, ela foi lá e se sentiu útil na casa de Deus. Você sabe que eu, antes de estar aqui na IARV, como apóstolo, eu vim de uma outra igreja, e aí ele me lembrou essa história.
eu fui assumir uma determinada igreja, e aí uma irmã, me chamou e falou assim: pastor, eu quero pedir uma coisa pro senhor, não quero pregar, não quero cantar, eu não quero dirigir o grupo de irmãs, eu quero fazer uma coisa. Eu falei: o que é, minha irmã? Eu quero cuidar da cozinha da igreja. Quero cuidar dos talheres, dos pratos, eu quero cuidar da cozinha da igreja. Irmã, então faça isso, faça com muito amor, faça com muito... Aquela irmã tinha uma alegria muito grande de cuidar da cozinha, apóstolo Ismael. Isso é gostoso, é bom Porque demais. sente-se útil. E aí é Então, onde que eu... Desculpa, apóstolo, é aí pode onde falar. que eu entro, que é este o amor. A pessoa se sente amada quando ela é útil, quando ela vai fazer qualquer determinação dentro da igreja, ela se sente útil. Ela se sente útil, ela se sente amada. Daí a gente pode, eu uso as suas palavras do apóstolo, falando assim: tem amor, Tem amor. tem amor. Porque muitas vezes é uma pessoa que gostaria até de cozinhar em casa. É. Mas os afazeres é tanto que ela coloca talvez um dom pessoal a favor da igreja. E ela não queria a evidência, ela queria os bastidores. Né? E nisso o Senhor está. É a boa pessoa, é a pessoa cooperadora. Que coisa, que né? acrescenta. E a gente vê isso, né? A pessoa fica muito feliz. Isso é precioso Quem não demais. ficaria, né, apóstolo, Sim. apóstolo Roberto? Quem não ficaria, de alguma forma, contribuir na igreja? Quando a gente fala de contribuir na igreja, a gente está contribuindo com a sociedade. Verdade. Porque o que é a igreja? A igreja é o cidadão. Exato. Na segunda-feira ele vai trabalhar, na segunda-feira ele vai estudar, vai cuidar dos seus afazeres, né? Então, a igreja, ela é a sociedade. Então, você contribuir com a sociedade é algo que te deixa muito feliz, muito satisfeito, né? Ali perdoe, pastor. Ali na região onde nós estamos, já estamos lá há 21 anos. Quando nós chegamos naquela rua, era uma rua abandonada. Passava ali os veículos e de repente começou uma mudança. Mas ali, até um rapaz que mudou lá para perto ultimamente, não tinha conhecimento de que ele conhecia, mas um dia eu estava ali abrindo a igreja e falou: ô pastor, como é que vai? O senhor está bem? Eu entendi que aquele momento eu poderia ser útil na vida daquele moço. Não pelo meu conhecimento de mecânica, que é zero, mas de repente por aquilo que ele precisava. Ele precisava de um afago, de uma palavra, ele precisava de algo importante. Porque de repente esse ato pode trazê-lo para ser um dos porteiros. Né? E olha, vou dar uma adiantada aqui, a gente está finalizando, mas tem uma participação de um ministro aqui, né, do pastor Levi. Ele vem dizendo o seguinte: o que tem muito na igreja é ganância e menos palavra de salvação. Mais uma vez, eu não vou fechar o olho para essa realidade, porque, afinal de contas, nós estamos aqui produzindo caminhos, ferramentas para, se de alguma forma alguém estiver passando por essa experiência, alguma igreja, algum líder estiver passando por essa experiência, que ele possa usar a nossa fala como um caminho, né, como uma alternativa. Né? Então, volto a dizer, o evangelho produz mudança na pessoa. Né? Às vezes eu falo na nossa igreja aqui, não tem mais aquele crente Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim. Não. Então não tem. Então ele não teve contato com a palavra, né? Porque a palavra vai exatamente produzir mudança no interior. Não estou falando mudança no exterior da pessoa, mas eu falo mudança no interior da pessoa. Porque a palavra faz isso, provoca isso. Então, aquele momento em que Jesus está na casa e que aquela mulher quebra o vaso de alabastro, né, uma essência caríssima. Sim. E lava os pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos, e alguém vai dizer: mas por que esse desperdício? Por isso que viram ali uma oportunidade de negócio.
Oportunidade de negócio. Mas quem estava fazendo porque buscava salvação. Porque buscava a salvação. Sabe as palavras, Porque apóstolo. Sabe as palavras. quando questionaram, o Senhor Jesus disse: vocês sequer me deram água para lavar os pés. Mas ela, com os cabelos, enxugou-os. Então, quando nós observamos nós observamos a ganância. Porque as pessoas estão próximo de Jesus porque ele liberta, ele transforma, ele renova. Há poder nele para abrir portas onde não tem porta. E quando aquela mulher ela se dedicou e ela não avaliou o gasto, porque o outro que sabia o valor, ele sabia quanto custava. 300 denários para a época era algo absurdo, né? Então, o que o pastor Levi disse, meu amigo, ele é muito certo. Hoje, as pessoas querem prosperidade e esquecem que prosperidade não é ganho. Prosperidade é atitude. Porque se você não for fiel no pouco, como é que vai ficar no muito? E não estou falando financeiro, eu estou falando da esperança, porque nós só vamos alcançar a salvação se nós começarmos no primeiro passo. Exatamente. Aquela mulher, ela começou no primeiro passo. O Senhor Jesus disse: para o lugar onde eu vou e por aquilo que eu tenho que passar, vocês sequer me lavaram os pés. Mas ela me encharcou de perfume raro, de coisa. Então, o Senhor, ele quer também o nosso afago, né? A fidelidade na obra do Senhor não vai nos tornar gananciosos, porque o apóstolo mesmo falou: para o lugar para onde vamos, não vamos levar nada. E esse ambiente que o senhor está dizendo, apóstolo Ismael, você vê que tem dois pontos de vista, né? O ponto de vista financeiro, que poderia dizer que houve uma ganância, Sim. mas o ponto de vista de salvação, de tratar bem, afinal de contas, ela enxergava em Cristo a salvação, enquanto que o outro enxergou no perfume, no produto, o dinheiro. Mas volto a dizer, pastor Roberto, Sim. A palavra, ela provoca mudança. Provoca mudança no indivíduo. Então, se o indivíduo ele era ganancioso, a partir do momento que ele tem um contato com Cristo, ele entende que tudo aquilo é passageiro. Olha o que Jesus diz: todas as coisas vão passar, mas a minha palavra ela vai permanecer. Palavra de salvação, pastor Roberto. E se a gente olhar para esse lado da ganância, o que vai sobrar? Absolutamente nada. Nada. Sobra. Nada. Agora, quando a gente olha, quando a gente se dedica, quando a gente se coloca à disposição, faz por amor, faz por salvação, aí as coisas começam a mudar, apóstolo. Aí as coisas começam a mudar. Inclusive muda na vida da pessoa, Muda da na vida família da da pessoa. pessoa. A família da pessoa. Aí não importa o valor. Não importa o valor. Importa o amor, a salvação. A liberalidade. Isso, a liberalidade. Realmente. Né? Ela liberou. Porque se a pessoa for colocar lá, apóstolo, com questão financeira, olhar por questão financeira, a gente vai, bem mais, a gente pode ser até um pouco mais simples, talvez, na minha colocação, quando aquela viúva, aquela mulher foi ofertar. Quando ela foi ofertar, ela deu o quê? tudo que tinha. Tudo que tinha. Aqueles deram o quê? O que sobraram. E qual foi a melhor oferta? A da mulher. Então, quer dizer, ter essa questão, ter esse princípio que o amor, a dedicação, por salvação, o Senhor olhou, essa daqui me deu a melhor oferta. Essa me deu a melhor oferta, porque Deus não estava olhando o quê? O valor, a quantidade. Mas estava olhando para dentro, o amor dela. Exatamente. Então, ganância existe. Eu não vou fechar os olhos para essa realidade. Sim, mas sim. eu vejo que o contato, pastor Roberto, apóstolo Ismael, pessoas que nos ouvem, que nos veem,
é fantástico, né? Eu diria, quer dizer que vai além disso, mas nesse momento eu quero usar essa palavra, é fantástico quando a pessoa tem um contato com Jesus. É algo sobrenatural, falta palavras, vai além, mas eu digo assim que o contato com Jesus provoca mudança. No ganancioso, naquele que é falso, aquele que não tem amor, aquele que não contribui, né? Aquele que não olha para a igreja, aquele que persegue a igreja, no exemplo do apóstolo Paulo. Né? Gente, eu vou aqui finalizar com a participação de uma pessoa muito especial que eu não poderia deixar de falar sobre a participação dela, embora a gente já tenha discutido, mas eu quero apenas ler. Então, na opinião da minha esposa, Bispa Cida, ela diz assim, falta muito amor ao próximo. Nós já discutimos isso, já falamos. Sim. Né? Ela vai também naquela mesma linha, que falta compromisso. Né? É muito eu e pouco compromisso. Aí ela fala, falta também compromisso na obra. Né? Então, volto a dizer, né? A partir do momento que a pessoa se dedica, conhece a Jesus, Oséias 6,3, né? A palavra vem dizendo, né? Conheceis e prossiga em conhecer mais o Senhor. Então, na medida que a gente vai bebendo, se alimentando da palavra, se envolvendo na palavra, a gente é coisa formidável, formidável. Você quer conhecer mais, você quer... muda o caráter da pessoa. Não tem como permanecer um crente Gabriela, não tem jeito, não tem. Apóstolo, eu posso só, perdoe já interromper. O senhor falou bastante do apóstolo Paulo, e tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz aquilo que nós devemos ser na igreja e fora. E devemos ter em excesso na igreja e está faltando lá fora. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus fala isso, né, apóstolo? Que a sua justiça exceda a do escriba, do fariseu. Exato. Porque um dia nós vamos sentar, nos assentar com escribas e fariseus, a gente não sabe. Mas aquilo que representamos fora da igreja é o que vai fazer a diferença em encontrarem pessoas amorosas e que levam o evangelho da salvação. Porque às vezes é um testemunho bem rápido. Eu orei por uma família que ela tinha uma receita absurda. A casa era uma das coisas mais lindas que eu já vi. Só que eu não ia por isso. Eu ia porque ela foi curada dos pulmões, câncer no pulmão. Depois foi curada da coluna. E quando colocou tudo que tinha nas mãos da medicina, porque tinha posse para isso, o tempo não foi muito longo. Só que ela entendeu o amor de Cristo e a salvação. Então um dia me perguntaram, mas não ajuda em nada? Eu falei, não. Mas você sai de casa, eles me mandavam buscar e me mandavam trazer. Mas nem por isso a ganância tomou conta. E no dia do seu velório ali, eles me deram a oportunidade e eu pude falar de uma mulher que foi salva. Ela batizou-se na cadeira de roda. Então, aquilo que a igreja representa e deve ter demais é o amor ao próximo. E o amor ao próximo é Jesus expresso em nós. É representando o Senhor aonde formos, porque nem sempre você precisa falar quem você é. Aquilo que você representa não é o terno, não é a forma, não é o linguajar, é quem você representa. E eu amo muito vocês, muito. E estou falando agora, esse menino aqui. Eu falo assim porque o amor de Cristo é algo que tem que transbordar. Sim. Porque todo mundo fala de amor ao próximo, mas na hora de amar mesmo, sobra para 2, 3. Muitos são chamados. Poucos escolhidos. Então, o Senhor disse na sua palavra,
onde estiveram reunidos 2 ou 3, ali eu estarei. Quando Sim. nós estamos a fazer a obra do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, às vezes não temos condição, mas o Senhor provê. Então, eu tive a oportunidade, qual é o nome daquele escritor que fez o Menino Maluquinho? Eu esqueci o nome dele. Não lembro agora. Era, e eu tive a oportunidade de um dia estar sentado. E o incrível é que ele mesmo, é um magrão alto, e me abraçou muito. Aí eu falei, mas apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Eu estava sentado à mesa no meio de pessoas não cristãs. Então, seria a representatividade, né, apóstolo? Seria a e aí o que representatividade. acontece? Eles pediram cada um as suas coisas. E para mim, suco de laranja. Suco de laranja, exatamente. Então, a representatividade. É o que eu digo, apóstolo. Eu falei sobre o amor. Esse teu início, essa tua atitude Eu vou usar uma palavra que o menino autista ele falou para mim. Ele podia ter falado tantas coisas. Perguntaram para ele assim, o que o apóstolo é para você? Ele olhou assim, pensou, ele disse, ele é espetacular. E eu vou dizer isso aqui. A atitude de vocês em criar tudo isso é espetacular. Apóstolo, pegando essa fala do senhor, primeiro eu agradeço, né? Mas, volto a dizer aqui, apóstolo Ismael, apóstolo Roberto, estamos finalizando, mas a ideia é exatamente produzir para as pessoas, né, algo de bom, apóstolo Roberto. Sim, sim. Né? Principalmente para a liderança. Sim. Às vezes está passando por problemas parecidos com esse nosso aqui. Né? Então, qual é o caminho? Eu aprendi que a oração é o caminho central. Verdade. Oração é o caminho central. Talvez é isso, apóstolo, que está faltando. O que a gente não pode é abrir mão. Deixar de abrir mão. A gente não pode. Entender que o evangelho ele muda. É. Muda. Eu pegando uma fala, eu me lembro quando, falando em amor, falando em gente boa, falando em todos os temas que nós colocamos aqui, meus pais, eles eram muito católicos. E nós éramos de outra religião. Eu, minha mãe, meu pai não tinha o que falar. Então, do lado da minha casa, na época era barraquinho, ali na comunidade de Jaguaré, era tudo barraco. Então era uma folha para 2 barracos. E ali tinha família da irmã Luzia, família do irmão Serivaldo, que hoje tem um pastor Marcos, que é da Igreja Batista, aqui de Itapevi, de Jandira. Eles anunciavam o evangelho, apóstolo, todas as quarta-feiras. E era só uma caixinha de som, que os meninos devem saber mais ou menos, e um violãozinho, com o irmão tocando um dedilhado. Só isso. Mas nós não gostávamos dos crentes, nós não gostávamos da atitude, do evangelho. A gente não queria. Até que um certo dia, meu irmão ficou doente, e quem foi orar pelo meu irmão? Pastor da igreja. Pastor da igreja. Então, quer dizer, é representação. Através de um culto, apóstolo, de um culto somente, mudou a história da minha família. Mudou a história. Mudou a história da minha Inclusive família. Para a eternidade. Para a eternidade. Porque o que acontece? A minha mãe foi, meu pai era católico, ele me perdoa falar, ele falava, missionário Davi Miranda é um macumbeiro, é isso, é aquilo outro. Então, ele foi parar onde? Na Igreja de Deus e Amor. Ele foi parar lá, daí depois veio eu, depois veio minhas irmãs, e aí a família é enorme, mas tem um monte deles já servindo a Deus por conta de uma representação. Bom, da igreja, representação da igreja. Não importa, porque às vezes, como a gente, no início, a gente conversando aqui, às vezes, nós estamos olhando muito para a multidão. Mas um pontinho só, apóstolo, esse início desse trabalho aqui pode ser uma mudança na vida de muitas pessoas a partir de hoje.
Então, eu finalizo aqui. O que tem de mais na igreja? Olha, muita gente boa, muita gente sedenta, muita gente que quer fazer a obra, contribuir com a obra. Então, eu vejo que tem o que tem muito na igreja, Amor. O amor, né? Vontade de ter essa representatividade muito mais abrangente, longe. Então, eu vejo isso, né? O que tem de mais na igreja. E eu acho que a igreja tem condição de ter muito mais ainda. Sim. Na minha opinião, o que tem de menos na igreja, pessoas que não foram transformadas. O que tem de menos na igreja é pessoas que não têm o desejo de fazer a obra. Eu vejo assim, o que tem de menos na igreja, pessoas que de alguma forma não quer contribuir, porque a maioria quer contribuir, a maioria quer fazer. Então, o que tem de menos são os invejosos, os gananciosos, aquele que não Apóstolo, tem amor. eu posso até, me permita dizer, que nosso tempo já encerrou, quando nós olhamos essas duas quantidades, o que temos de bom na igreja, nós vamos ver pessoas boas, ótimas, maravilhosas. Nós vamos aqui colocar excelentes coisas. Comprometidas com a Muito, palavra, muito, com o muito. reino. Porque nós estamos vendo isso. né? Agora, quando a gente começar a ver o que nós estamos vendo na igreja, fofoqueiro, pessoas isso, pessoa aquilo, é o que vai ter. Então, eu acho que hoje nós vamos ver muitas pessoas boas na nossa igreja, pessoas com compromisso, pessoas legais, pessoas... Essa sua fala é interessante, porque eu vendo um vídeo aí, o jovem fala, pastor, eu vou sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja, jovem? Não, porque eu estou olhando ali, alguém falando do outro, alguém fazendo isso, alguém fazendo aquilo outro. O pastor falou, mas puxa vida, que coisa. Faz o seguinte, então. Antes de você sair da igreja, eu vou te pedir um favor. Ah, pastor, pode pedir. Olha, segura esses 2 copos com água. Dá uma volta na igreja. E pegou o copo, os 2 copos, foi dar uma volta na igreja. Chegou até onde o pastor estava, entregou os copos. Você viu alguma coisa? Falou, não, o pastor não viu nada. O resumo. O pastor falou, olha, você não viu nada porque você estava olhando para os copos com água para não derrubar. Exatamente. Então, se eu venho para a igreja para adorar, eu venho para adorar, eu venho para louvar. Então, eu não vou ver isso, aquilo outro. Você não vai ter tempo. Não vou ter tempo para isso. Não vou ter tempo para isso. O meu foco ali é adorar, é fazer a obra, de alguma forma corresponder com aquilo que foi colocado na minha mão, né? Corresponder com a responsabilidade que foi colocada na minha mão. Então, eu não vou olhar para isso, para aquilo, não. Então, na minha opinião, da igreja, a igreja tem muita gente boa, muita gente espiritual, que ora, que jejua, que lê a palavra. Eu vejo assim, né? Tem uma pequena parcela que não acompanha? Tem, isso é natural. Isso não tem jeito de mudar, né? Faz parte. Então, eu agradeço a presença do apóstolo Ismael, agradeço a presença do pastor Roberto, Amém. os irmãos que estão aí nos bastidores. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E essa nossa amizade, ela é para a eternidade. Graças Essa a Deus. é. Então, Jesus. eu olho, nasceu esse desejo no meu coração e eu pensei em vocês porque vocês são homens idôneos e de referência. Foi aquilo que o menino falou para o senhor, né? Sim, quando eu olho para o apóstolo, eu vejo ele espetacular. Espetacular, né? Então, uma referência, por isso que eu os trouxe aqui. E, lamentavelmente, o pastor Beto não pôde vir, porque é uma outra pessoa também de referência, né? Mas ele acabou confundindo a data, mas é um homem de referência também. Graças a Deus. E terá outras oportunidades para o pastor Beto estar aqui. Então, quero passar para o pastor Roberto, ele faz os agradecimentos finais. Depois o apóstolo Ismael também, na mesma linha. Bom, eu quero agradecer aqui, apóstolo, a oportunidade que é nos dado de poder, de alguma certa forma, assim, contribuir. Porque aqui tem gente boa, hein?
Aqui tem gente boa. Eu acho que o tema aí desse... E a hora que a gente abrir a porta, você vai ver que tem gente boa. Você vai ver que tem uma recepção lá. Que você fala, não, aqui realmente tem gente boa. Tem gente boa. Então, eu quero agradecer ao apóstolo Ismael, pelo carinho de vocês, Bispa Cida, a todos os irmãos aí que nos deram total atenção aqui com a nossa vida, a minha, o irmão Beto, que está lá embaixo, lá. Que Deus abençoe. Bispa, um abraço forte. Estamos sempre ali às 3 horas da manhã orando por vocês. Deus abençoe. Posso, Maio? Eu sou grato. E a vocês, quero deixar aqui minha saudação à Bispa. E eu quero, em último, dizer e usar o tema para encerrar, que o apóstolo, o pastor, verificou quantas coisas boas nós temos na igreja e como é diminuta as coisas ruins. Então, o amor de Deus, ele nos faz acrescentar, somar, transbordar e multiplicar. Então, eu encerro assim. Se nós temos o que é demais ao nosso favor, nós temos que usar isso para constranger aquilo que é de menos. Ótimo. E apóstolo, só para concluir aqui, senão a gente não vai embora, isso aqui está muito bom. O que a Bíblia diz? Você pode ter todos os dons, pode ter tudo, mas se você não tiver o amor, de nada... Tudo é inválido. Tudo é inválido, de nada adiantaria. Gente, foi bom esse nosso bate-papo, essa nossa experiência, foi muito bom. Então, agradeço a todos e vamos caminhando aí, a gente vai melhorando aqui o ambiente. Então, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da técnica, dos bastidores. Muito obrigado. Quero aí aproveitar a oportunidade, né, e lançar o convite aí, se houver liderança que queira conhecer o espaço, alugar o espaço para fazer um podcast, um ensaio, um comercial, nos procure aí, a gente está aí dando essa ferramenta, essa condição de você fazer um vídeo, um áudio com muita qualidade. Bom, então Deus abençoe a todos. Amém. Muito feliz com vocês, que Deus abençoe realmente o seu ministério, pastor Roberto. Amém, Use o senhor tremendamente. O senhor é muito gente boa. Amém. Muito gente boa. Estamos juntos. Pastor Ismael, igualmente. Deus abençoe o senhor. O senhor é gente boníssima. Quando eu vou pregar lá, ele faz tantas palavras, tantos adjetivos bonitos, que eu fico assim, meu Deus, eu não sei se eu mereço. É o que tem lá. É o que tem lá. É o que tem lá, exatamente. É o que tem lá, né? Aquilo, um texto bíblico, né? O coração fala o que a boca está cheia. Então, vocês são muito gente boa. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. E eu convido o pastor Roberto, então, para fazer uma oração final de agradecimento a Deus. Amém. Porque a bondade de Deus nos trouxe a esse lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus e eterno Senhor Pai, poderoso. eu quero aqui te agradecer, Pai, por esse momento tão especial. Quero orar, quero te louvar por esta oportunidade, abençoar a vida do apóstolo Ismael, sua família, abençoar a vida do apóstolo Juarez. Senhor, eu oro em especial agora pela vida da Bispa Cida. Senhor, visita toda a corrente sanguínea, visita todo o seu corpo, visita, meu Pai, os rins, visita, Senhor, todo o seu corpo, meu Pai. Eu profetizo e declaro sobre a vida dela, meu Pai, algo novo, cura, libertação, transformação. Senhor, abençoe esse ministério, abençoe a nossa casa, nossa família, nossa ida de volta para os nossos lares. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos dando a tua vitória, em nome de Jesus. E eu quero estender essa bênção para aqueles que vão nos ver, nos ouvir, que essa bênção seja estendida para todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Deus abençoe, Deus abençoe a todos. O senhor esqueceu de falar, se Deus é por nós...